Estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre febre maculosa, também conhecida como doença do carrapato. Vamos saber o que é essa doença, que é transmitida por uma espécie de carrapato infectado. Vamos saber o que fazer se caso encontrar um desses carrapatos na pele, no seu corpo. Se pode, por exemplo, espremer, passar álcool. E quem vai conversar com a gente hoje sobre a febre maculosa é a doutora da Secretaria Municipal da Saúde de Rio Preto, a doutora Márcia Wakai, que é infectologista. Doutora, é um prazer recebê-la novamente aqui no Saúde em Foco. O prazer é meu, né? Obrigada pelo poder participar e poder passar as informações para a população. Doutora, a febre maculosa é uma doença que não é muito comum, mas ela está presente aí no nosso meio ambiente por causa de um carrapato. O que é a febre maculosa? Tá. A febre maculosa realmente é uma doença infecciosa, né? Provoca febre. E maculosa por quê? Porque dá lesões na pele. Se bem que não é o mais comum, mas que na hora que aparece as lesões, as manchas avermelhadas no corpo, aí que faz o profissional de saúde a suspeitada doença, tá? E ela é transmitida pela picada do carrapato, mas o carrapato tem que estar infectado por uma bactéria, tá? Então, isso é importante saber. Nem todos os carrapatos apresentam essa bactéria. Que a gente fala o carrapato, qual o carrapato que é, doutora? É o carrapato estrela, né? O que é o mais comum, é do gênero Amblyoma cantanensis, né? Lógico que não precisa saber esses nomes, né? Mas que a gente sempre faz orientação é que se a pessoa estiver numa região endêmica que tem o aparecimento desse carrapato e que tenha essa bactéria, né? Eles correlacionam muito assim, da mesma forma que malária está relacionado com o Amazonas. Felizmente, Campinas tem que pensar em febre maculosa, porque lá existem os carrapatos que estão infectados por essa bactéria. E a região sudeste do Brasil tem bastante incidência, doutora? Tá. Principalmente lá na região de Campinas, sim, que a gente tem mais relacionamento dos casos, né? Esse carrapato, ele está em quais animais? Ele está no nosso meio ambiente, mas ele gosta de quais animais? Isso, ele infecta animais tipo capivara, tá? Gambás, cavalos, cachorros, tá? E o ser humano aí acaba sendo um hospedeiro aí intermediário, que acaba entrando nessa cadeia de transmissão desse ciclo da doença. Então, esse carrapato que a gente encontra nos animais domésticos, cachorro, nos nossos quintais? Não, é incomum, é improvável, porque geralmente não, dos cachorros, esses cachorros não são infectados por essa bactéria. O mais comum, o animal que mais propaga é a capivara ou cavalo, porque na capivara que está presente a bactéria, tá? Aí o que acontece? Então, tem o eu vou descrever como que é o ciclo, né? Então, tem um carrapato, tá? Carrapato fêmea, que essa fêmea, né, tem a reprodução lá e deposita os ovos, tá? Esses ovos, né, uma fêmea pode depositar mais de 6.000 ovos, tá? E aí, o que eles gostam? Em ambiente de vegetação, tá? Aí, essa fêmea deposita os ovos e os ovos, depois de um certo tempo, eles eclodem. Tá? E aí vão lançar as larvas desse carrapato, que são os micuins. Tá? Micuins, filhotinhos? Isso, os filhotinhos, tá? E aí esses filhotinhos, presentes assim na grama, em vegetações, folhas, eles vão precisar se ligar a um hospedeiro. Né? Então aí tem a capivara, tem o cavalo, aí eles vão lá e se pica, né? Um hospedeiro, né? Pode até ser o homem, tá? E esse carrapato picando, que tem que ficar em torno de, às vezes, 4 horas, a gente para conseguir realmente, na hora que ele vai sugando o sangue, tá? E transmitir essa bactéria, tá? Aí ficou lá nesse hospedeiro, seja homem, seja capivara, seja cavalo, né, gambá, ele volta para o terreno de novo, para transformar em uma outra nas ninfas, que é o vermelhinho, tá? Que é um carrapatinho maior,
tá? E volta lá pro terreno, tá? Pro meio ambiente. Aí depois, de novo, vai lá, infecta, pica uma outra pessoa, tá? Fica lá um certo tempo e depois volta de novo. E esse é o ciclo dele, de ficar entre passados estágios, de ter o crescimento, ter a picada, né, na pessoa, tá? Ou num animal, e nesse meio tempo ele acaba adquirindo essa bactéria. Mas o que acontece? A bactéria presente no carrapato, ela pode ser passada entre esses estágios de micuim para o vermelhinho e para o adulto, ou da mãe, tá? Que tem a bactéria, passa para os ovos e aí começa e vai o ciclo, né? Olha só que interessante. É muito interessante. Doutora, no caso de picar o homem, quer dizer, ele fica ali, ele pode ficar 4 horas na nossa pele? Pode. Então, por isso que é importante, né? Se você vai numa região que tenha capivara, cavalo, vai fazer uma atividade de, ou tanto laboral, né, de trabalho, ou tanto de pesca, vai pescar, é importante uma das orientações de prevenção é utilizar roupas que cubram as áreas, né, até punho, até o tornozelo, que vista uma bota, né, ou roupas claras também. Tá? Essa coisa da cor da roupa, por quê, doutora? Para ser mais fácil a visualização, se caso encontrar um carrapato. Tá? E ficar constantemente, a cada 2 horas, 1 hora, verificando se caso não for com uma roupa que cubra toda a superfície, né, assim, até o punho, até o tornozelo, de ficar verificando constantemente a pele para ver se não tem alguma carrapato aderido. Tá? É porque a gente está num ambiente assim, uma picadinha, e acha que é um mosquitinho que picou, então, né? Alguma coisa assim. Mas às vezes não, pode. Às vezes o micuim é tão minúsculo, é quase assim, coisas de 1 milímetro, que às vezes são tantos micuim que picam, que aí aparece um monte de lesão na pele também, tá? Sim. Então tem que prestar atenção nisso. Sim. Então, quando é muito pequeno, às vezes você não consegue nem verificar. Agora, depois que ele está nessa parte maior, né, que é do vermelhinho, que você consegue avaliar, ver, aí nessa parte aí que você não pode também pegar a unha, né, e puxar. Daí tem que pegar uma pinça e puxar. Porque na hora que você aperta e espreme, aí nessa espremida, você vai matar o carrapato, mas vai liberar as bactérias presentes nele. Então não pode matar o carrapato, quer dizer, não pode se desesperar. Tem que pegar uma pinça. Mas doutora, se não tiver pinça... Então... Como faz? Então, mas também não tem que assim, desesperar já tirar. Sim. Né? Porque nesse meio, na hora que você já viu, vai saber, você não sabe quanto tempo está lá. Então, dá tempo de procurar algum objeto que faça um movimento de pinça, né? Pegar 2 tipos de ferrinhos, alguma coisa que e tentar... não machuque esse carrapato. Que pelo menos, ele... assim, que não seja com a mão. Com a mão. Isso, que não seja com a mão. Com qualquer outro instrumento que faça o movimento de pinça. Porque senão ele pode inocular mais bactérias aí. Mais bactérias. Essa bactéria a gente chama de Rickettsia rickettsii. Como? Rickettsia rickettsii. Que não parece ter nome de... Mas então, aí esse carrapato tem que estar com a bactéria para a gente poder ter a possibilidade de ter a doença. Então, isso. Tirar com álcool, passar álcool, eu vi assim, tirar com um palito de fósforo, isso também não pode, também doutora, não pode, queimar. Não, mas você vai lesar mais a pele, você vai, por exemplo, vai queimar o carrapato, você vai se machucar ainda e vai provocar mais lesão na pele. Né? Então, o ideal não é. E o álcool, às vezes depois você coça, né? Você vai criar mais exposição da pele. Então, por isso que o ideal é tirar com algum objeto que faça esse movimento de pinça. E também não é urgência, né? Você viu, dá tempo de ir lá, quem tem uma pinça, em torno de 10, 15 minutos, às vezes você consegue achar algum objeto que faça esse movimento de pinça. No caso do homem ser picado por um carrapato contaminado, quais são os sintomas que surgem
surgem em quanto tempo? Então isso é importante, né? Depois da picada, a gente tem que prestar atenção em torno de 2 dias até em torno de 14 a 15 dias para desenvolver a doença, tá? Então tem um pouco tempo. Geralmente, assim, eu sou picada hoje e depois de amanhã começa a ter uma febre, um mal-estar, dor no corpo. Então, vai muito assim, né? Confundir com qualquer outra doença infecciosa, né? Inclusive dengue. Diz que confunde muito com dengue, doutor. Confunde, né? Confunde bastante. Então, por isso que tem casos que eles vão, isso aí é dengue. Não, pode ser dengue? Pode, mas sempre perguntar onde você esteve presente nos últimos 15 dias, né? Qual foi a sua atividade, né? Foi passear, foi para algum rancho, foi para uma atividade de ecoturismo, né? Foi alguma fazenda, né? Então, alguns casos, né, foram relatados, foram para uma região, uma fazenda que tinha, né, a presença, né, tanto da capivara quanto desse carrapato, que aí aconteceu um aumento dos casos. Desses casos. Doutora, e aí o tratamento é como? Tá, o tratamento, como uma infecção bacteriana, tá? Precisa ser com antibiótico e antibiótico específico, não é qualquer antibiótico, infelizmente, né? Então, por isso que precisa a orientação dos profissionais de saúde para saber que o antibiótico para ser utilizado chama-se doxiciclina. Tá? Não é uma amoxicilina, não é uma azitromicina, é um antibiótico específico para essa bactéria, que é a doxiciclina. Então, por isso que é fundamental saber que o antibiótico específico não pode passar qualquer um, é para febre maculosa mesmo. Doutora, eu vi assim que a progressão dessa doença ela é muito rápida. E que o antibiótico pode não fazer efeito se demorar muito. Sim, tanto é que os casos, né, de gravidade foi porque passou o antibiótico errado e no tempo não oportuno, né? Porque passou depois de 2, 3, 4 dias. Já não dá tempo, né? Porque aí tem um processo da infecção, a gente chama de infecção generalizada, né? Então, na hora que o paciente já está com piora da febre, piora comportamental, porque essa doença também dá meningite. Tá? Da meningite? Da meningite, da encefalite, da convulsão, né? Da pulmão, é grave, da alteração pulmonar, pneumonia, da paralisia dos rins, né? Então, é um contexto muito grave, né? Suspeitou, né, teve a picada ou esteve em alguma região com a possibilidade dessa doença, tem que começou com febre, mal-estar, suspeitou, já tem que tomar a medicação específica. Pode ser outras doenças? Podem ser, tá? Só que dengue, lógico, dengue também é grave, tem que fazer orientação de hidratação. Se for uma doença viral, uma gripe, influenza, né, também tem que receber orientação. Mas não pode deixar de pensar em febre maculosa se esteve numa região com uma possibilidade de transmissão. O que eu percebo com sua explicação é que essa conversa, apresentando sintomas que podem ser confundidos, que essa conversa com o médico que for atender, tem que ser uma boa conversa, a pessoa não economizar, né? Falar, contar mesmo, olha, eu estive em tal lugar, eu fiz tal coisa, né? Para ajudar o médico, mas isso é muito bom. Essa informação é muito importante. Tô com dor, tô com febre só. Eu estive em tal região, fui para um rancho, acho que eu vi um carrapato, ou tinha capivara no local. Acho que é muito importante, né? Porque às vezes o médico vai na correria de atender um paciente, mas não, o paciente tem que sempre alertar. E o que é importante também, como tem informação, né, a divulgação, as redes sociais, né, sempre tem essa informação disseminando, hoje em dia o paciente mesmo já chega falando. Tem que contar todo o seu diário dos últimos dias. Dos últimos 14, 15 dias tem que contar. Dos 14, 15 dias. E repelente ajuda a afastar um pouco esse carrapato? Ajuda, mas também não é totalmente eficaz, né? Então, o ideal é
se for nessas regiões ou se trabalha, né, nesses locais, é utilizar roupa específica, né, e utilizar roupas que cubram até o tornozelo, até o punho, botas, luvas, roupas brancas, porque o repelente em si não vai conseguir afastar a picada do carrapato. Doutora, não podemos matar o carrapato. Retirando esse carrapato, faz o que com ele? Qual é a melhor maneira? O ideal, de assim, pode ser mostrado assim, para o médico, né? Sim. Mas é desprezar em lixo comum mesmo. Em lixo comum. Tá? Lixo comum que, na verdade, vai tá morto, né? Aí não tem a possibilidade de picar outra pessoa. De picar a outra pessoa. Isso. Doutora, e os carrapatos que a gente encontra nos nossos quintais, com animais domésticos, são cachorro? muitos. Não, como que a gente pode falar para as pessoas? Para não se assustar, né? Porque geralmente esses carrapatos, eles são os que não transmitem essa bactéria. O que transmite essa bactéria são justamente perto nas regiões ribeirinhas, de córrego, onde tem capivara. Agora, esses carrapatos intradomiciliares que tem cachorro, a não sei se o cachorro foi em alguma localidade, né? Às vezes o dono vai passear, né? Vai em alguma região, aí sim. Aí tem que ficar de olho, mas geralmente esses carrapatos intradomiciliares não são o que transmitem a febre maculosa, porque eles não estão infectados com essa bactéria. Aí tem toda uma parte da vigilância ambiental que faz ocasionalmente essa pesquisa para ver se existe, né, algum animal, alguma capivara, algum cavalo que foi infectado por essa bactéria. E aqui em Rio Preto, a gente não tem a descrição, a detecção dessa bactéria até o momento. Até o momento. Isso. Então, que nos dá um pouco de tranquilidade. De tranquilidade, sim. De tranquilidade. No caso de contaminação, mas houve o tratamento com antibiótico correto, há sequelas, doutora, essa doença? Não há sequelas. Se fizer o tratamento certinho. E outra coisa importante, né? Fazer o diagnóstico, assim, quando você teve essa suspeita, o ideal, o certo é a gente coletar um exame específico para realmente verificar se foi a febre maculosa. Então, é uma outra também preocupação de a gente também detectar, porque abre-se muito caso suspeito, né? Então, a gente tem fichas, né, que é uma doença de notificação compulsória. Então, a gente verifica que tem um caso suspeito, né, tem ocorrência de carrapato, e colhe o exame. Né? Esse exame é uma coleta de sangue chamada sorologia para a febre maculosa. Só que precisa de 2 amostras de sangue. E a outra amostra é coletada após de 2 semanas. E às vezes a pessoa não volta. E aí, se não volta, se não é coletado, a gente acaba não fazendo diagnóstico. Tá? Então, às vezes temos muitos casos suspeitos, mas às vezes não conseguimos a confirmação porque a pessoa que fez essa suspeita, que tratou, não volta para fazer o exame. Por isso que é importante a coleta do exame para a gente ver realmente a incidência real da doença. Tá? Esses casos que surgiram no Brasil, muda alguma coisa no protocolo de vocês? Houve alguma mudança? Não, porque assim, quando o paciente chega e é grave, é coletado outro exame. Tá? Então, quando é grave, é coletado PCR para essa bactéria. Então, por isso consegue o diagnóstico mais rápido e mais precoce. Tá? Mas, assim, a orientação foi uma região que tenha tido a ocorrência da doença. Começou depois de 2 dias até 15 dias. Febre, mal-estar, dor no corpo, mancha na pele, é para fazer a suspeita e é para entrar com antibiótico específico, para não ter perda desse time, para não ocorrer a progressão dessa doença. Sim. Então, doutora, para a gente finalizar, não deve forçar a retirada do carrapato. Isso, não deve forçar, não pode esmagar, tem que procurar procurar um objeto que faça o movimento de pinça, tá? E outra coisa importante também, que se for picar pelo carrapato, não é para ir desesperado no médico achando que precisa tomar o remédio, não.
tem que observar, tá? Então não é só se tiver os sintomas, começa-se o tratamento. Se não tiver sintomas, só fica observando dentro do prazo de 15 dias. Isso, tá? Então não é porque encontrou o carrapato que precisa entrar com isso tratamento. Que a gente tem que deixar bem claro, né, doutora? Isso, né? Para as pessoas não se assustarem. O carrapato tem que estar infectado com essa bactéria. O mosquito da dengue tem que estar infectando. Né? Quantas picadas, né, de mosquito a gente tem, né, pelo pernilongo, e nem sempre a gente tem a dengue, porque o pernilongo tem que estar com o vírus. O carrapato também. O carrapato tem que estar com a bactéria, tá? E essa bactéria tem que produzir a doença na gente, né? Então, por isso que essa observação, não é porque picou e eu não tive nada, então não entra-se com tratamento específico e nem faz a suspeita, a notificação e nem entra com antibiótico. Só que passou 7 dias da picada, começou a ter febre, dor no corpo, mal-estar, pode ter até outra doença? Pode, mas tem esse vínculo da picada ou da ida nessas regiões, aí tem que fazer o tratamento, a notificação e a coleta do exame específico. Sim. Doutora, a febre maculosa é uma doença antiga do nosso país? É daquelas arboríferas que falam? Não é zoonose, mas sempre teve, né? Porque vira e mexe, né, tem essas sazonalidades, né? Há recorrências, né? Tem essas outras viroses emergentes aí, né? Como a gente teve como sarampo, né? Mas sempre teve. Sempre. Tá? Doutora, mais algum recadinho então para tranquilizar e orientar e conscientizar as pessoas sobre a febre maculosa? A orientação é que na hora que você encontrar um carrapato no corpo, você não esteve nessas regiões que estão acontecendo os casos, para não se apavorar, né? Não é porque entrou com carrapato, eu vou ter febre maculosa? Não, tá? Então, procure um médico para receber orientação. Tá? Lógico, agora, se teve a picada, começou a ter sintomas, teve nessas localizações que tem a ocorrência da doença, aí sim, tem que fazer o tratamento precoce, né? E o diagnóstico específico. Sim. No animal, ela causa alguma coisa ou não é só hospedeiro, pra gente finalizar? Geralmente, não, pode causar. Pode causar, sim, né? Mas como sou vinculada mais à parte humana, né? Humana, só mas pode sim, mas... Tá. Doutora Márcia, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde em Foco, hoje falando sobre febre maculosa. Obrigada. De nada. E a você que nos acompanhou aqui, muito obrigada também por sua atenção. Se você quiser assistir novamente este programa ou indicar para alguém, é só acessar em nosso canal no YouTube. É só procurar Câmara Rio Preto. Espero que você tenha gostado e até o próximo programa. Tchau.